acho que a gente não tem um contato pessoal muito comum, não sei nem se a gente se viu muitas vezes, né? Mas temos em comum a professora Andréia, que é extremamente admiradora do seu trabalho e me mostra o seu trabalho, então eu também sou, né, muito admiradora do seu trabalho e fiquei bem honrada com o teu convite. Então eu vou tentar transmitir para vocês o que eu venho há alguns anos ensinando mesmo na matéria de direito e gênero que a gente fala, que eu dou aula na UEL dessa matéria, e eu venho lutando junto com o Conselho Nacional de Justiça, eu fiz a redação do último ofício junto com a conselheira Maria Tereza, até para o MEC, né, primeiro para o Conselho de Educação e agora para o MEC, no sentido de inserir a disciplina de Direito e Gênero como obrigatória nas universidades de Direito. Então, o que eu quero trazer para vocês é muito menos dogmático, jurídico, e muito mais esse diálogo interdisciplinar que eu vejo como sempre muito necessário, porque quem opera o direito tem que conhecer a base, né, a base da desigualdade de gênero que marcou o direito por milênios, né? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Esse livro, ele é de minha autoria e da Alice Bianchini, que é uma advogada de São Paulo, da Silvia Chaquian, que é uma promotora de São Paulo, e ele foi baseado principalmente na minha dissertação de mestrado, quando eu fiz uma pesquisa de 10 anos de julgados aqui no Brasil, em que se verificava a ausência de olhar de gênero dos julgadores, né? Então, se tinha uma lei protetiva, tinha uma garantia em abstrato dos direitos humanos de mulheres, mas no momento de julgar, essas pessoas elas deixavam até de aplicar essa lei por conta desses preconceitos, dessa visão que eu vou mostrar para vocês, que era uma visão consolidada de desigualdade de gênero, que impedia até que a lei protetiva, né, uma lei de ação afirmativa, como a Lei Maria da Penha, ou uma lei de feminicídio, fosse trazida em benefício da vítima. Por conta dessa minha pesquisa, nós conseguimos desenvolver os principais tipos penais, os principais crimes que envolvem, tem como fundamento a questão de gênero, que então são sintetizados como a Lei Maria da Penha, os crimes sexuais e o feminicídio. Então, esse livro hoje ele também é vendido muito para concursos públicos, né? Ele vem sendo vendido pela Juspodium, que é uma editora consagrada para as pessoas que tentam concurso. Então, ele tem a dogmática, ele vai falar de cada tipo penal, vai falar das atualizações legislativas, mas ele foi baseado em um diálogo muito grande com os estudos de gênero, porque o meu mestrado, ele não era na área jurídica, ele era o meu mestrado era em Gênero e Cidadania na Universidade Aberta de Portugal. Então, é uma palestra que atinge tanto as pessoas que estudam, né, o direito penal, que é o foco do livro, quanto toda a sociedade mesmo, porque os estudos de gênero são aplicáveis a toda e qualquer disciplina, né, toda e qualquer área do conhecimento. Se puder passar para frente, então, por gentileza. Para falar, então, de crimes contra mulheres e de crimes com base na questão de gênero, nós precisamos fazer o nosso beabá de diferenciação de sexo e gênero. Esse é um quadradinho que eu extraí das minhas aulas do mestrado, do Barangam, que é uma diferença assim, bem didática mesmo, e muito pouco mitificada, né? Porque hoje se tem essa ideia da ideologia de gênero, se faz uma complexidade além do necessário, ninguém sabe muito bem por qual motivo, né? Se existe uma ideologia aí por trás querendo desfavorecer o feminismo e as lutas femininas, mas hoje se assusta muito a palavra gênero, sendo que não tem porquê, já que gênero é praticamente, como dizia a Scott, uma categoria analítica. Ela é uma forma de facilitar o estudo dos sexos, né? Da diferença aí, principalmente binária, do masculino e do feminino. O sexo, ele vai ser biológico, ele vai ter essa questão da anatomia, da função reprodutora, ele é estático, ele é estanque, ele é algo biológico mesmo, né, que vai nos fazer diferentes, homens e mulheres
podem engravidar, homens não podem, o corpo feminino é diferente do corpo masculino, mas homens e mulheres são sujeitos e tem a questão de gênero também, que em cima, então, dessas diferenças biológicas, uma sociedade com base numa ideia dinâmica, convencional, arbitrária, né? Um acordo social, algo que é mutável, algo que é de espaço e de tempo definido. Fala o que é ser mulher e o que é ser homem, então, culturalmente, socioculturalmente. Não se pode deixar de ter esse conceito, então, bem preciso, que é o gênero, para quando formos estudar a desigualdade de gênero, que é exatamente o problema social, o problema de violação de direitos humanos, que hoje demanda aí um esforço muito grande da nossa parte, até essa aula e todas as nossas conversas sobre o tema, e a questão de ser obrigatória a matéria de direito e gênero, tudo isso é uma força, é um movimento mesmo de consolidação da igualdade de gênero que foi atingida há bem pouco tempo. Então, pode passar para frente, por favor, professor. Milenarmente, né, se nós formos estudar os pensadores que fundaram o pensamento, principalmente ocidental, e nós sabemos que todas as ciências são baseadas na filosofia, então a gente tem ali o Platão, o Hegel, o Schopenhauer e o Nietzsche. Não sei se aparece para vocês uma faixa coberta ali na parte do Nietzsche. Está ilegível ali, como está para mim, ou vocês conseguem ler? Tá assim, se a mulher fosse uma criatura pensante, teria descoberto há milhares de anos os maiores fenômenos. Isso, e daí então, e até pensante está grifada em amarelo. Ah, tá, mas então chega a ler Nietzsche ali embaixo, porque para mim tem uma barra no meio. Ah, que bom. Não, então dá para ver tudo, as 4 fotos. Ótimo. Então, assim, todos os filósofos, e eu digo para vocês que hoje em dia eu estou fazendo doutorado na USP e estudando também filosofia de novo, né, fazendo aquelas passagens pelas propedêuticas do direito, que é a minha fase ainda de cursar disciplinas, e eu fui estudar mais filósofos ainda relacionados à questão de gênero. Por exemplo, Freud, eu fui ler recentemente, ele tem a mesma ideia, que seria mais contemporâneo, né? Então, Rousseau, que não está aí também, eu desconheço, até se tiver alguém na turma, que conheça um pensador que seja relevante, que seja significativo para a história da filosofia, e que tenha visto a mulher como um ser igual ao homem em direitos, em capacidade, eu gostaria de saber de quem conseguiu pesquisar isso. Porque até 1960, nós não temos na filosofia um pensador, né, de outras áreas aí, que não expressasse, quando fosse falar de gênero, isso que nós estamos lendo ali. A natureza da mulher é inferior à do homem na sua capacidade para a virtude, a mulher pode ser educada, mas sua mente não é adequada às ciências mais elevadas. O simples aspecto da mulher revela que ela não é destinada nem aos grandes trabalhos intelectuais, nem aos grandes trabalhos materiais. E aquilo que a professora Ana acabou de ler do Nietzsche, né, que é bem irônico também, de que a mulher nunca descobriu nada, a mulher nunca fez nada pela ciência, então ela realmente não é uma criatura pensante. Essa é a ideia consolidada, né, de uma inferioridade que é patente, não tem nem discussão. A mulher é inferior, ela nasceu assim e ela vai ter, então, como função, dar aí o cuidado maternal, né, o cuidado como parceira do verdadeiro sujeito, que é o homem. Pode passar, por favor, professor. Aí, até a metade do século passado, eu também trago alguns excertos da imprensa, que é um outro ambiente de produção de conhecimento, de delimitação de conceitos, né, que expressam aí uma vida em sociedade. E no Brasil, então, até metade do século passado, nós vimos em algumas revistas, eu trouxe Cultura Política, tem uma barra no meu, de novo tem uma barra no meu slide, vocês veem, então, a revista Querida, né? A gente está vendo ele inteiro, Mariana. Ótimo, tá, pode voltar, professor. Estamos vendo, sim. Isso. Ali nessas revistas, né, nesses jornais, se comentava na época que a mulher que quisesse trabalhar fora, que ela quisesse imitar o homem, né, ter às vezes também uma função mais intelectualizada, enfim,
ela seria a causa da destruição social. Ali se fala de lares infelizes e destroçados. Ali em cima, na cultura política, mais uma vez uma ideia imutável de função natural, muita ligação com a natureza, né? A mulher naturalmente é uma mulher que tem que cuidar da família, ela é um ser da família, ela é um ser do espaço privado. Então, essa visão da época em que já se tentava que a mulher ocupasse algum espaço público e mais intelectualizado, isso veio com muita resistência. Então, na imprensa, se colocava que a mulher tentando sair de casa, a mulher tentando imitar o homem, né, tentando ser sujeita, ela seria um motivo aí de destruição de famílias e da sociedade. Então, é mais uma ideologia da época, muito recente, que eu quis trazer para vocês, para a gente entender, né, que a desigualdade de gênero era uma verdade, ela não era nem discutível. Pode passar para frente. Também daí na área jurídica, primeira declaração de direitos mais elementares, que é a Declaração de Direitos do Homem, né, e do Cidadão. São direitos aí que fundam a nossa história dos direitos humanos, né, no histórico legislativo mundial, e ali em 1789, portanto, há uma evolução da humanidade, né, porque é o primeiro documento, é a primeira compilação de direitos fundamentais, mas essa humanidade é metade. Porque a Olympe de Gouges, que viveu ali de 1748 a 1793, e ela foi condenada à morte, inclusive por ser entendida como uma mulher subversiva, ela ofendia, né, o Estado, postulados do Estado que não podiam ser contestados. A Olympe de Gouges só tentou a inserção na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão do direito à educação para a mulher. Então, por conta disso, se observa que o primeiro documento que fala de toda a nossa dignidade enquanto ser humano excluía por completo a mulher. Pode continuar. Aí, quando a gente vai estudar, então, igualdade de gênero no direito, eu li o Manuel Espanha no mestrado, a gente vai ter o sujeito homem, tá? Ele é único, ele é o que denomina, o que define a legislação. Os bens a serem protegidos pela legislação são bens do sujeito homem. Se há um recorte, né, de gênero na legislação até determinado momento histórico, esse recorte ele vai ser sempre para favorecer o sujeito homem, em detrimento da imagem e também em violação a direitos da mulher. Ela vai ser sinônimo de fraqueza, de debilidade intelectual, de ouvido, de indignidade. A mulher ela é vista no direito até determinado momento histórico, ela se destaca, né? A lei destaca simplesmente para depreciar. Então, somente a mulher honesta seria protegida, teria que se evitar a fraqueza. Eu vou mostrar para vocês, vou ilustrar. Só essa ideia do Manuel Espanha é muito importante, porque a gente sabe que o direito não é para a mulher, o direito é apenas para o homem. E aí, se a mulher surge no direito, ela surge para serviço de garantia do bem jurídico do homem. Vamos ver isso juntos. Pode passar, professor. O Código Civil, ele é uma legislação hoje que rege todas as nossas obrigações na esfera privada, né? O Código Civil, ele era de 1916 até esse novo Código do século XXI que nós temos hoje em vigor. Mas um pouquinho antes dele entrar em vigência, nós tínhamos ainda as ordenações filipinas, falando explicitamente na lei, que deveria existir pela sociedade e nos negócios jurídicos um respeito à fraqueza de entender das mulheres. Essa forma de proteção às mulheres, ela é muito similar ao que nós temos hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa imaturidade, essa debilidade, essa fraqueza, né? Essa ausência de discernimento suficiente para tomar decisões, para contrair obrigações, para ter aí alguma intervenção jurídica e social,
que não gerasse risco a toda uma comunidade. Então, se entendia que a mulher, por naturalmente ser fraca, ser débil, se ela fosse fiadora, se ela fosse assinar documentos, se ela fosse contrair obrigações que mudam, né, o mundo jurídico, que trazem aí ônus e deveres e obrigações e direitos, haveria um grande desequilíbrio social, porque é como se estivéssemos dando para crianças, né, para jovens demais, um poder que não poderia ser administrado por seres que não tinham esse discernimento suficiente. É exatamente a mesma ideia hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela fica escondida, né? Ela fica, na verdade, disfarçada de uma proteção à mulher, mas ela evidencia aí uma desigualdade de gênero brutal, né? Que tem hoje vários resquícios de uma comprovação até científica de que as mulheres não podem ser autônomas para elas não se prejudicarem, já que elas têm problemas de desequilíbrio e podem fazer mal a elas mesmas, e também não prejudicarem toda uma sociedade. Então, essa é a ideia, até o Código de 16, e não é uma ideologia por trás, né? Não é uma conversa de tendências e doutrinas, ela é a letra da lei. Tá? Então, mulher com fraqueza mental era a letra da lei nas ordenações filipinas. Pode continuar, por favor. Em Portugal, que eu fiz o meu mestrado, eu consegui tirar essa Constituição que estava vigente até 1976, a nossa Constituição da República de 1988, e todas as constituições dos países da Europa, principalmente de todo o mundo ocidental, elas vigoram até essa década de 70 ou a década de 80, com dispositivos similares a esse que eu trouxe de Portugal, ali no parágrafo único. A igualdade perante a lei envolve o direito de ser provido em cargos públicos, conforme a capacidade dos serviços prestados, negação de qualquer privilégio de nascimento, nobreza, título nobiliárquico, sexo ou condição social, salvas. Aí, quanto à mulher, as diferenças resultantes da sua natureza, ainda a ideia da natureza, da fragilidade, da debilidade, e ali garantindo, então, o bem de família é o verdadeiro dono da família, o verdadeiro dono, inclusive, da mulher, que é o sujeito real do direito, né, do direito até então posto, até a década de 70, 80, que é o direito do homem, é só o homem que tem o direito. Pode passar para frente, professor. E, então, me permitam fazer um quadro um pouco superficial, mas que nos ajuda a entender a forma do direito conceber os direitos humanos de mulheres. Até a década de 60, há a ideia de menos direitos às mulheres, porque elas naturalmente teriam fraquezas, naturalmente teriam dificuldades que as colocariam em risco, colocariam toda a sociedade. A partir de 1960 até o final do século XX, nós temos a igualdade formal, que surge principalmente com as constituições atuais do mundo ocidental, dos países europeus, que é aquela ideia que nós temos no artigo 5º hoje, nós temos na Constituição a palavra mulheres e homens, né? Nós temos hoje a noção de gênero na Constituição, dizendo que homens e mulheres têm direitos iguais, isso que deu a base até para um Código Civil que é diferente de 16, que é diferente daquelas ordenações filipinas, e que permite que a mulher decida junto com o homem sobre o destino dos seus filhos, sobre a sua própria vida, sobre o casamento, sobre os bens de uma família, vem com base nessa nova Constituição. Por isso que o novo Código Civil traz, né, definitivamente o fim da figura do dono da mulher e dos filhos, que seria o pai, né, o antigo senhor de todas as pessoas da família, que era esse pai, esse homem. E no século XXI começa a correção histórica dessa desigualdade toda, que são as ações afirmativas no âmbito do direito, que são principalmente as leis, e eu vou focar mais, óbvio, na parte do direito penal, que é a minha área de pesquisa, mas nós temos várias, né? Nós temos as ações afirmativas das cotas, nós temos as ações afirmativas de melhorias de condição de trabalho, né, especiais para a mulher, mas eu vou focar com vocês aqui as legislações penais mesmo, de ações afirmativas, até para a gente entender o contexto da até dificuldade ainda atual, como eu comentei com vocês no começo,
aqui da exposição, de que mesmo com essas leis, os julgamentos ainda são permeados de ideias de desigualdade de gênero, e como o direito de gênero é necessário para a formação ainda de quem aplica o direito. Então, vamos ver, pode passar para frente, por favor. Marcos legislativos importantes, somente em 32 a mulher tem o direito ao voto. É importante também destacar passagens assim absurdas da história em que se realizavam congressos, simpósios, encontros de homens e que eram levados os cérebros masculino e feminino para se fundamentar que a mulher nunca poderia votar, porque ela não tinha nenhuma consciência, ela não tinha nenhuma capacidade, o cérebro era muito inferior, e que seria, então, uma votação ilegítima. Por isso, as mulheres não tinham o direito ao voto. Mas, em 32, aqui no Brasil, se conquista, depois de muita luta das sufragistas, vocês devem saber, né? Em todo o mundo. Em 62, a mulher atinge a capacidade civil plena. Então, até 62, uma mulher casada não poderia fazer nada perante o direito sem assinatura do marido, sem autorização do marido. Aí há uma certa ironia, assim, uma contradição muito grande, porque as mulheres já tinham a capacidade de serem eleitas. Então, uma mulher, por exemplo, política, senadora, ela viajaria o Brasil, né, fazendo campanha para se reeleger ou para se eleger uma candidata, e para isso ela precisaria de autorização do marido para viajar entre os estados, até 62. Então, entre 32 e 62, a mulher política, né, da área ali que era uma área já conquistada, né, de capacidade passiva e ativa política, ela ficava cerceada pela segunda capacidade, que era a capacidade civil, que ainda não existia até 62. Né? Só em 62 uma mulher deixa de ser uma adolescente perante a lei e se torna um sujeito que pode assinar seu próprio documento, pode tomar decisões, tem autonomia, enfim. E só em 88 que, na Constituição da República, no artigo 5º, a igualdade de direitos entre homens e mulheres é exposta sem quaisquer dúvidas. Né? Pode continuar, por favor, professor. Aí nós vamos para a área minha de maior interesse, que é a violência. Né? Por que será que tem a violência de gênero? Toda essa história que a gente contou é uma história de opressão, é uma história de mentira também, né? Porque hoje já sabemos que a mulher não é débil, então ela não precisa dessa especial proteção, que a mulher tem condição de interferir na realidade e interferir positivamente, que um homem e uma mulher podem dialogar, não precisa ter a verticalização da relação, como se entendia antigamente. E até essa mudança, né, que tem pouquíssimas décadas, digamos assim, o que o direito ensinava para o homem e para a mulher é que a mulher tinha dever legal de subordinação, a posse masculina era extremamente protegida e respeitada pela lei, uma mulher desobediente teria como consequência também as penas da lei, e os direitos humanos de mulheres nem existiam, então autonomia, dignidade sexual, a própria vida, né, feminina, ela tinha um outro peso. Depois a gente vai conversar sobre isso na perspectiva da legítima defesa da honra, que é um assunto que está, infelizmente, ainda na moda, né? Então a mulher, ela tinha poucos direitos. Vai surgir no século XXI a ideia de direitos humanos de mulheres plenos, iguais aos dos homens. E essa é uma ideia tão fundante, tão fulcro da nossa história entre os gêneros, né, os relacionamentos, digamos, amorosos, que nós conseguimos explicar o absurdo que é o número, né, de violência doméstica, de índices de feminicídio, de casos que envolvem a Lei Maria da Penha. Porque essa é uma ideia que ficou em toda a sociedade, não é de um ou de outro, né, que tem algum desvio, que é um criminoso, não, ela é uma ideia que está na minha cabeça, está na cabeça da professora Ana, está na cabeça de todos aqui e todas, eu tenho certeza absoluta. Pode passar para frente, professor. Tanto que, aí vem a comprovação aí dos manuais que eu fui ler,
um manual da época lá do Código Filipino, trazia a vida da mulher como não valendo nada. Um homem casado que visse uma mulher praticando adultério, ele poderia matá-la. Então, a vida dessa mulher, ela valia muito pouco, porque o que estava em jogo ali era a honra e a posse masculina. Honra e posse masculina, na época do Código Filipino, muito acima da vida feminina. Com certeza, isso também é um desafio, eu instigo, né, a quem me escuta. Não houve um momento histórico em que aconteceu o contrário, tá? Que a mulher que pegasse o seu marido em adultério poderia matá-lo licitamente, né? Lógico que seria absurdo também, porque a vida vale mais do que quaisquer dessas perspectivas aí de ofensa à honra e costumes, enfim. Mas, para vocês entenderem que é uma opressão evidente, que a vida feminina era muito desprezada mesmo. No caso também ali de violência doméstica, né? A mulher ela tinha uma lista aí de obrigações como casada. E se ela não cumprisse essas obrigações, o marido, pela lei, ele se garantia com um exercício de direito com uma pequena dose de violência. Então, ali se fala, tanto no segundo trecho que eu trouxe como no terceiro, o terceiro é um manual de direito penal da década de 70, que se a mulher desobedecesse ou principalmente não quisesse manter a relação sexual quando o marido quisesse, ele poderia se utilizar de violência. E a não ser que ela dissesse que ele estava com algum problema de saúde ou que ela tivesse algum problema de saúde, senão isso era uma obrigação, né? A dignidade sexual da mulher nunca existiu, ela vai existir em 2009, depois eu vou contar isso para vocês, para o direito à dignidade sexual da mulher nunca existiu. Então ela precisava atender à proteção da dignidade sexual do homem, que é dar a ele o que uma esposa tem que dar. Se não houvesse o cumprimento dessa obrigação, ele poderia e deveria agir mostrando quem manda e trazendo o reequilíbrio da sociedade. Então, o direito funcionava muito assim, castigo para a mulher que não obedecesse seu marido, de maneiras amplas, né? Se ela não fosse uma boa dona de casa, se ela não quisesse continuar o relacionamento, toda frustração a esse domínio masculino mereceria uma violência moderada, né? A lei permitia, até a década de 70, uma violência moderada para reequilibrar a sociedade. Então, vocês veem que até 70, a violência doméstica é fomentada pelo direito. Ela é vista como um grande instrumento de equilíbrio social. É o homem impor. E isso nós vemos até hoje, culturalmente. Quando eu trabalho com os grupos de reflexão de homens agressores, o que muitas vezes faz o homem ir lá e bater e matar a mulher, bater na mulher e matar a mulher, é um outro homem dizendo para ele que ele não está exercendo o seu direito, que ele não está mostrando que ele é o dono e desafiando uma espécie assim, de masculinidade dele. Até hoje nós temos esses ambientes de instigação, de incitação, de que o equilíbrio social depende da violência e do domínio masculino. Pode passar para frente, por favor. Então, nós tínhamos mulheres que viviam a violência doméstica e entendiam como natural. Nós sabemos disso, nossas avós, nossas mães são de uma geração ainda assim. E nós tivemos a Maria da Penha, que sofreu muita violência, foi por uma cadeira de rodas por causa dessa violência. Já era uma época em que as mulheres tinham a sua noção de que já eram capazes, né, para os atos da vida civil, adentraram as universidades, começaram a produzir intelectualmente, surge a anticoncepcional, as mulheres param de engravidar tanto, elas podem escolher, e é uma época... Sumiu, professora? Sim, mas eu já estou carregando aqui. Tá. É uma época em que a política começa a ser ocupada por mulheres, as universidades, a imprensa, a partir da década de 60 começa isso no mundo todo. E a Maria da Penha, portanto, no Brasil, vai tentar garantir os seus direitos, que já eram direitos que já estavam pipocando, né? Ao contrário do que tentou a Olympe de Gouges,
já era o mundo inteiro, já era toda a camada aí de mulheres do mundo que já estava intelectualizada, e também os homens, que são os he for she, que começaram a entender que as mulheres mereciam, precisavam, enfim, eram dignas como eles, e que a desigualdade de gênero vinha fazendo um mal muito grande a essa parcela da população. Então, a Maria da Penha, ela surge nesse contexto. Quando a professora recarregar, eu vou comentar isso, que o Brasil ele já tinha ratificado na década de 90 algumas convenções internacionais, que é na década de 90 que os direitos humanos de mulheres começam a ser escritos, né? A Convenção de Belém do Pará, eu queria que ela só abrisse para mim o slide para eu mostrar para vocês os números dos decretos, e só fazer a reflexão de que o Brasil tinha ratificado essas convenções com decretos do executivo, mas nada tinha sido feito, né? Não tinha lei nenhuma protetiva. Só vai surgir lei protetiva à mulher com o caso levado à Comissão Interamericana da Maria da Penha, em que o Estado do Brasil, então, ele é orientado, recomendado a fazer uma legislação de proteção às mulheres que sofriam violência de gênero, violência doméstica e familiar. Não está aparecendo mais para você, Mariana? Ah, não. Não? Agora o pessoal está aparecendo? Voltou. Voltou? Então tá. Voltou. Vamos lá para aquele slide lá do... que estava. Tratamento discriminatório e violência de gênero. Isso. Ó, que eu estava falando para vocês. Pode manter aí, por favor, professor. Que a legislação penal de proteção aos direitos humanos de mulheres, ela tinha que ter existido antes. Pode voltar um ali, que tem os decretos, só para vocês terem noção da resistência, né? O Brasil ratifica convenções e não faz nada. Então, sempre na questão de gênero parece isso. Você se compromete, você legisla, mas na prática, muita resistência. Pode voltar um, professora, para eu mostrar os decretos da ratificação? Aqui onde tem Belém do Pará, né? Isso. Aí, não. Orando, né? É para frente. Mais um? Mais um. Contramão do abolicionismo? Não. Agora já foi muito para frente. Tem que voltar lá para o 13. 13. Ou 14. Tratamento discriminatório, violência de gênero, evidência. Pode ser. Uhum. Para mim ainda não aparece, mas já vai aparecer. Aí, tá. Então, a convenção, o decreto 1973 de 96 ratificou a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, a Belém do Pará. E o decreto 4.316 de 2002, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da CEDAW. Então, o Brasil já tinha que estar fazendo alguma coisa, mas ele não fez. E é essa a caminhada sempre de quem luta pela igualdade de gênero. A gente consegue legislar internacionalmente, daí não faz legislação interna. Quando a gente faz legislação interna, a gente não consegue aplicar a legislação. E eu vou dizer mais, eu vou contando para vocês aí durante a sequência de slides. Quando a gente consegue, então, finalmente aplicar, a gente tem dificuldade de condenações também. Então, é uma resistência, assim, enorme, sabe? Por isso que precisa de direito de gênero nas faculdades, precisa de estudos de gênero na escola, porque a resistência ainda é gigantesca. As pessoas ainda não entenderam que precisa haver ações afirmativas, o histórico de desigualdade, não se entende, tem muito preconceito, né? Se fala mal do feminismo, se fala mal de gênero, as pessoas não estudam isso, e daí é muito preconceito. A ação afirmativa sempre é mal vista porque ela não tem um conhecimento prévio, que é isso que a gente está conversando agora, desse nível de desigualdade que precisa ser corrigida. Pode passar para frente, por favor. Acho
Acho que para mim está atrasando, né? Que não mudou. Não? Não. Tá, deixa eu parar e entrar de novo. Calma aí. Sem o meu roteirinho eu fico perdida. E para vocês verem também, né? São coisas importantes para anotar e tal. Não foi ainda também? Não foi, professor. Eita, esse Teams... Você não tem a opção ali do lado do microfone, Mariana, uma flechinha para cima? Eu fiz? Eu que fiz isso? Não, você não tem ali do lado do sair, lá em cima no Teams, uma caixinha e tem uma flechinha para cima? Não, é que eu tô aqui com uma parte do slide que diz assim, take control, sabe? Take control. Daí eu consegui mudar aqui. Vocês conseguiram ver que está no slide 15? Deixa eu sair. Pega o controle e veja se com você não fica melhor. Isso. Dá uma olhada se vocês estão vendo o Mulher no Direito Penal, Ausência de Proteção, Crimes contra os Costumes. Boa noite. Agora saiu a imagem. Saiu o slide. Então você não está vendo nada, é isso, Túlio? Eu estou vendo a professora Mariana. Compartilha de novo, professora Ana, para ela ver se ela consegue monitorar. Apareceu alguma coisa para você, Mariana? Para mim agora está aparecendo tudo. Agora eu estou vendo o slide 15 e tudo. Vocês não estão vendo? Não. Quem está movimentando agora é a professora Ana. Mas apareceu lá agora nada também. Apareceu o que a senhora está movimentando aí, apareceu o 15. O 15, né? Isso. Ah, então, vamos continuar então. Vamos lá. Então ali, o 15 vai falar da questão da dignidade sexual, que eu já adiantei com vocês. O estupro, ele sempre foi visto como um crime muito grave, né? Um crime bárbaro, devastador. Mas por quê? Porque ele violava não a dignidade sexual da mulher, não o corpo da mulher ou a autonomia da mulher, mas sim o seu valor na sociedade masculina. Então, ele era um crime até 2009 contra os costumes. Ele estaria afetando o destino principal dessa mulher, que era casar, que era ser de um sujeito, né? Ela precisava de um sujeito em sua proteção, até para guiar a vida dela, que era o marido. Então, em 2009, essa situação muda, se entende que é a dignidade sexual da mulher que está sendo afetada, que não importa se ela vai casar, não vai casar, ou se ela estava casada e daí o marido foi ofendido, o que importa é o corpo dela mesmo. Se ela foi estuprada e ela não queria manter relação sexual, aquilo ofende a dignidade sexual dela como sujeito, e não a relação dela com os homens, sabe? Essa é a grande diferença. Tanto que, por base nessa proteção de bem jurídico, costumes, a mulher honesta era a única que era protegida, ela tinha que estar com a dignidade sexual, nem se fala de dignidade sexual, ela tinha que ter uma decência, né? Ela tinha que ter uma moralidade, um costume de acordo com as regras masculinas, que seria uma mulher assim que não tivesse muitos parceiros, que casasse virgem, essa mulher honesta, ela seria protegida pelo direito. A outra que violasse essas regras e esses costumes, daí ela não mereceria proteção. Isso muda em 2009. Até 2005, o estupro, ele é perdoado, né, digamos assim, existe a punibilidade extinta do agressor, do estuprador, se a mulher casa com o próprio estuprador ou se ela casa com um terceiro. Porque o direito entenderia assim, daí na época. Se ela conseguiu casar, ela já conseguiu reparar o dano.
porque o estupro, na verdade, ele era uma violação dessa perspectiva de não ter outro futuro que não fosse uma mulher solteira, sem nenhum homem que quisesse, porque ela era uma mulher estuprada. Então, hoje, como se entende que é uma dignidade sexual o bem jurídico e não o costume ou a imagem dela para casar, enfim, não existe mais essa hipótese de extinção de punibilidade por casamento da ofendida. Mas a gente ainda tem em 2016 a ideia, né, social, como eu falo para vocês, hoje a gente está em 2021, mas nós ainda somos preconceituosos, sim. Está na minha mente, na mente da professora Ana, na mente de todos nós aqui, essa ideia que eu vou passar aqui no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de uma pesquisa ali de 2016, em que 1/3 dos entrevistados continuaram afirmando que mulheres decentes não eram estupradas, que mulheres que usavam roupas provocativas não poderiam reclamar, que mulheres que se dão ao respeito não são violadas. E eu tenho 17 anos como promotora de justiça. Eu trabalho com crimes sexuais, então há 17 anos quase, porque eu saí poucas vezes da esfera criminal, que é a nossa função principal como promotoria, né? E eu sei quem são as mulheres estupradas, então, porque eu atendi casos concretos de estupro. E as mulheres estupradas são as mulheres que estão no espaço público, em regra, que vão trabalhar, que saem cedo, que vão para a faculdade. E aí esse espaço público é entendido como das mulheres que não se dão respeito, eu quero conversar com vocês sobre isso também. E no espaço privado, elas são também vítimas de estupro porque elas são objeto, né? Elas são do pai, são do tio, são do padrasto. Então não é mulher que não se dá o respeito que é estuprada, é mulher que simplesmente tem um estuprador do lado. Mas tem uma ideia aí inconsciente, né, coletiva, de que mulher estuprada é a mulher que não se dá o respeito. Sendo que esse não se dar o respeito ainda está vinculado àquele ideal ali da mulher honesta e tal, né? Não se fala de liberdade feminina para nada, se fala de moldes e se liga aí um crime sexual, uma coisa que não tem nada a ver. Porque o estuprador, ele não vai estuprar a mulher porque ela usa shorts curtos, ele vai estuprar a mulher porque ele é um estuprador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode passar para frente, por favor. Deixa eu ver se eu passo, vocês veem? A gente está no 16, contramão do... Eu consegui passar. Então, essa discussão, ela é muito jurídica, né? Opa, caiu, professora. Eu queria entender uma coisa. Aqui a gente está com alunos de qual área, assim, na aula? Direito, mas é o primeiro período ainda. Bem comecinho do direito, então, mas não tem ninguém de outras matérias, né? Porque essa é uma palestra que dá para ser falada tanto na parte muito inicial do direito, quanto para outras disciplinas. Mas agora, nesse slide especificamente, nós vamos falar de uma situação mais peculiar da área jurídica mesmo, né? Precisamente do direito penal, que é o abolicionismo, que é a grande crítica ao movimento feminista na área do direito penal, de que é muito punitivista, de que o direito penal vem se afastando, e aí vem os movimentos de mulheres querendo um direito penal intervencionista, punitivista. Eu tive que estudar muito isso, porque eu mesma não sou uma punitivista, né? Eu sou uma promotora que tem uma visão muito mais relacionada a essa menor intervenção mesmo do direito penal. Eu louvo as iniciativas de afastamento do direito penal, o acordo de não persecução penal, a lei 9.099. Eu acho que o direito penal faz tempo que está falido. Mas na área de gênero, nós não podemos ter o privilégio de desconstruir o direito penal. Porque na área de gênero, o direito penal esqueceu por milênios que as mulheres precisavam ser protegidas. Então, o direito penal hoje, na área de gênero, ele é uma ação afirmativa, ele tem que se impor. Ele não tem como ser afastado. E é essa a ideia que eu defendo com base ali na SMAUS, que foi citado pelo Barata já em 99, e ele é a base, né, da criminologia feminista que se contrapõe à criminologia crítica, que vai
dizer de um direito penal já insuficiente, né, de um punitivismo que não leva a nada. E eu também vejo isso na minha prática de 17 anos como promotora, que cadeia não é um lugar de melhoria da sociedade, que não vai evitar criminalidade, mas também sei que é o ambiente de contenção de um feminicida, de um estuprador. Então, a gente tem que ter a proteção da mulher na cadeia ainda, já que o ser humano não evoluiu ao nível de não termos mais o punitivismo como regra. Então, eu não tenho possibilidade de ainda fazer negociações na área do direito penal de gênero. Essa é a minha forma de ver. Tem gente que vai falar o contrário. Eu até fui chamada esses dias numa live do IBCCRIM, né, dos advogados criminalistas, para essa ser a temática de um encontro. Porque tem inúmeros teóricos e teóricas criticando o excesso de tipos penais novos, né, e o aumento de pena, enfim, em vez de se fazer uma ação mais preventiva relacionada à justiça restaurativa, a esse afastamento pelas despenalizadoras. Então, é uma discussão bem importante, bem polêmica, e já que são alunos do começo, já colocar isso na mente para fazer um trabalho, né, uma monografia, um artigo sobre esse tema, acho bem interessante. Pode passar, por favor, professor. Estatisticamente, nós temos há muito tempo, ali eu trouxe um dado do UNODC de 2013, que é da Europa, mas a gente tem isso dos mapas da violência do Brasil, que são baseados em índices da saúde, né, do Ministério da Saúde, de que metade das mulheres vítimas de homicídio é morta por parceiros ou membros da família. Metade, então, é assassinada por feminicídio. Porque quando uma mulher é assassinada por parceiro ou membro da família, isso é feminicídio. Metade sempre foi feminicídio. Pelo menos metade, né? Às vezes é até mais. Sendo que, por essas mesmas contextualizações, os homens são só 6% das vítimas. Então, os homens morrem no espaço público, eles morrem por conta de conflitos com pessoas que eles não conhecem bem, e as mulheres não. As mulheres morrem em espaço privado e são assassinadas por pessoas conhecidas da família, parceiros. E não tinha como se fazer prevenção do crime contra a mulher sem observar isso no âmbito também do direito penal. Até 2015, então, para vocês terem uma ideia, o direito penal ignorava tanto esse contexto de mortes femininas que nós não tínhamos o crime de feminicídio. Depois ainda, o crime de feminicídio, quando surge, ele é super criticado. Houve movimentos aí para tornar inconstitucional a lei, como a própria Lei Maria da Penha, né? E estatisticamente era evidente que tinha que ter uma prevenção, tinha que ter um recorte de gênero, mas só em 2015 que o legislador trata do feminicídio, só em 2006, e ainda obrigatoriamente, que trata da violência doméstica. Pode passar para frente, que daí eu vou contar essa história para vocês. Surge a Lei Maria da Penha, eu mesma era promotora no interior, não entendi nada, não tinha estudado gênero, tinham muitos homens ótimos cidadãos, e daí eu ficava pensando, mas se ele é uma pessoa tão boa, por que vai se envolver nesses problemas de família? Eu mesma, né, sem base nenhuma de estudos de gênero, a polícia me ligando, falando, mas doutora, a gente vai prender esse homem que nunca fez nada só porque ele está brigando com a mulher? Então, quando veio a Lei Maria da Penha, era zero, né, a formação em gênero, ninguém entendeu nada, tinha a ideia do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu mesma fazia vários júris em que a mulher tinha sido assassinada pelo parceiro, mas eu não fazia o link de que isso era um problema de segurança pública, um problema de saúde pública, que era o maior índice de mortes violentas de mulheres. Eu não fazia esse link porque não me ensinaram gênero na faculdade. Então, ninguém fazia essa ligação e todo mundo achava essa lei absurda. E era tão difícil de ser aplicada, eu aplicava, tá? Queria fazer um parênteses com vocês que eu não deixava de aplicar, mas eu não a entendia. Eu nunca deixei de aplicar porque eu acho muito estranho alguém que deixa de aplicar a lei. Mas, curiosamente, nas leis de gênero, os operadores de direito, eles não aplicam. Eles falam, essa lei é inconstitucional, não vou aplicar. Quando vem um furto, quando vem um tráfico, eles nunca falam isso. Mas se é uma lei que fala de crimes de gênero, teve essa resistência gigantesca. Tanto que teve que ter uma ação declaratória de constitucionalidade, que foi a DC 19,
em 1 ano de existência da Lei Maria da Penha, porque a presidência da República, na época, acho que é o Lula, né? É o Lula, fez, ele, em nome do presidente da República, uma ação de constitucionalidade para reafirmar que a Lei Maria da Penha era constitucional e que tinha que ser aplicada. E depois, ali, na CPMI do Senado, que foi em 2013 já, ainda não se via aplicação da Lei Maria da Penha por juízes e por promotores. E até hoje, eu vou falar para vocês, juízes e promotores resistem a essa aplicação. Pode passar para frente, por favor. E aí vem a minha dissertação de mestrado, que é essa compilação de julgados, em que nós colocamos a vítima como culpada. Nós não, né? Os julgadores colocam a vítima como culpada e absolvem, e aí não aplicam, então, a Lei Maria da Penha. Ali no primeiro eu peguei do TJ do Paraná, ele fez uma lesão corporal na filha, mas a filha, ela tinha sido desobediente, então, com base na fundamentação da mulher desobediente, que é uma ideia antiga, ela pode ter sido violentada, né? Ficou com lesão corporal, porque o pai só estava tentando dar a ela uma correção. Mesma coisa ali do caso de Guarulhos, espancamento com fio elétrico e corte de cabelo, porque a menina não era mais virgem, então ela não era mais honesta. E ali o caso do STJ, que veio comentado no acórdão na época de 2012, mas hoje já foi corrigido, a lei hoje é uma lei, primeiro foi uma súmula, depois virou uma lei, mas na época desse acórdão se entendia assim, que uma menina com menos de 14 anos, como ela já tinha um corpo de mulher e ela já tinha tido uma vida sexual ativa, o estuprador, então, não tinha culpa daquilo, que ele tinha sido induzido em erro. Então, a criança, né, a menina com menos de 14 anos, teria seduzido, ele teria sido levado aí por essa aparência de uma menina, de uma mulher já experiente. Então, essa ideia hoje não existe mais, ninguém mais é absolvido porque a menina tem aparência de mulher ou porque ela já teve alguma relação sexual. Hoje há uma proteção à infância e juventude. Até 14 anos é estupro e pronto, não tem essa discussão se a vítima é culpada. Então, foi uma grande evolução e isso já está no Código Penal. Pode passar para frente. Quando o feminicídio surge como qualificadora, nós não temos ali aquela mesma estatística que eu trouxe antes da Europa e dos dados do mapa da violência, que eram da saúde, olha lá. 1.133 feminicídios em 4.539 homicídios de mulheres. Isso não dá metade. Então, o feminicídio também não foi aplicado quando ele surgiu. Eu mesma era promotora do núcleo de gênero do Ministério Público e tinha acesso a todas as denúncias de feminicídio. E eu via várias denúncias de homicídio de mulher com contexto de feminicídio em que não se aplicava qualificador, que é o que eu estou dizendo para vocês. As leis que protegem a igualdade de gênero, as leis que protegem as mulheres, elas têm muita resistência. Elas são mal vistas, elas são vistas como desequilíbrio social, elas são vistas como proteção às mulheres em detrimento dos homens. É uma situação assim muito difícil de implementar plenamente as leis de proteção às mulheres. Então, também o feminicídio ali nós vimos, hoje melhorou um pouco, teve muita formação dos agentes de segurança pública, muita movimentação para que houvesse uma maior capitulação da qualificadora, em vez de ficar como homicídio simples, né, se levar a sério principalmente o inciso 2, que é o homicídio em contexto de violência sexual, num contexto que não é da violência doméstica só, né, que o feminicídio ele traz o inciso 2, que além da violência doméstica também tem as outras situações de crimes de gênero que levam à morte da mulher também. Então, começou a ser mais aplicada a lei do feminicídio, mas até hoje de maneira insuficiente, eu posso dizer para vocês. Pode passar, por favor, professor. E para finalizar realmente a minha exposição, que choca, né? Esse final ele choca bastante, eu ainda me choco, eu sofro de contar isso para vocês, participei, sou muito feliz de estar vivendo essa época e de ter participado da confecção dessas leis. Eu assisti, né, toda essa transformação na época lá que eles transformaram o estupro num crime que é condicionado, que não é mais condicionado à representação. Eu e a Silvia tínhamos feito uma tese nacional que foi levada ao conhecimento dos parlamentares para isso, né, porque o crime de estupro ele ainda era visto como uma vergonha para a mulher, sendo que a vergonha, como eu falei já para vocês, tem que ser só do estuprador, né, não da mulher estuprada.
mas culturalmente o estupro ainda era pouco combatido, porque exigia representação, porque dava a entender que essa imagem da mulher, né, estaria violada perante os costumes se fosse publicizada a situação de estupro. Então, eu vi essa mudança legislativa, eu vi o estupro se tornando um crime cuja ação é pública incondicionada, pude participar, né, pude enviar nossa tese com esses fundamentos do direito de gênero, e pude ver também isso que eu quero contar para vocês aqui, que é muito evidente da dificuldade que a gente tem na nossa sociedade mesmo, de entender que o corpo da mulher, ele também tem que estar no espaço público de maneira livre. A importunação sexual, que é o artigo 215-A, é aquela situação em que a mulher estava num ônibus lá na Barra Funda, em São Paulo. Um homem veio e ejaculou no pescoço dela. Ela foi até a delegacia, ela pediu amparo, ela pediu proteção. O delegado falou para ela: esse tipo de crime não existe, é só uma contravenção penal, a senhora vai para casa e ele vai ser solto imediatamente. Em seguida, ele fez a mesma coisa. Na época, saiu no Fantástico até, eu me lembro, muitos artigos jurídicos, algumas pessoas querendo enquadrar a conduta como estupro, que é um exagero, e as outras tentando puxar a contravenção penal, que era um irrelevante penal, né? E na época também se falava: nossa, olha o que o cara fez, que absurdo, é um psicopata, é um doente. E eu, como promotora há 17 anos, e como mulher, e todas que estão aqui hoje na aula vão poder dizer isso, como mulher eu sei, desde os 12 anos, quando a gente começa a ter um corpo, a gente vai para a rua e vai ser olhada, e vai ser usada. Porque o espaço público, como a gente estudou juntos aqui, ele não é feminino. Lembra da história dos jornais dizendo: a mulher que sai do espaço privado está desestabilizando a sociedade, a mulher que quer trabalhar fora está causando a ruína da sociedade. Então, o espaço público, se a mulher está no espaço público, ela é culpada. Ela que estava lá. Quando eu era mais nova, me diziam assim: você vai num show, coloca um moletom na cintura. Porque se você não colocar o moletom na cintura, você vai estar dando motivo para alguém passar a mão em você. Então, até 2018, não era crime um homem passar a mão numa mulher, um homem ejacular no pescoço de uma mulher, um homem, né, fazer essas cantadas porcas aí. Então, nada disso era crime. E aí, em 2018, gente, isso faz, né, é ridículo o tempo em que aconteceu. Nós agora temos a importunação sexual. Se nós estivermos na rua e um homem encostar numa mulher, né, nas partes principalmente íntimas, ele vai ser preso. Até 2018 não. Até 2018 isso era um irrelevante penal. Vocês imaginam o que é a ideia de uma sociedade que acha que um homem ejacular no pescoço de uma mulher é um irrelevante penal? Então é muito chocante. Eu me choco. A gente tem desde 2018 esse crime. É ontem. Vocês veem como essa luta pela igualdade de gênero é contemporânea, é recente, é importante, não acabou. O feminismo precisa se reafirmar o tempo todo. É uma luta de todos nós. Também coloquei ali a pornografia de vingança, que era aquela ideia: a mulher namorou um homem, eles tiveram um relacionamento, ou foram casados, enfim. E daí, quando acaba esse relacionamento, esse homem melindrado, com seu orgulho ferido, com sua posse ferida, né, com as paixões feridas, ele pega a imagem íntima dessa mulher e joga nas redes sociais. Na época, o que se dizia? Ela não é uma mulher honesta, porque ela ficou tirando foto pelada para ele. Uma hipocrisia sem fim, né? Porque nós aqui estamos tendo um contato virtual. É óbvio que uma pessoa namora virtualmente e isso não é errado, mas ela é uma mulher desonesta, é uma mulher errada, olha só, ela se expôs, então a culpa é dela. Se ela tirou foto para o namorado, a culpa é dela. E esse crime demorou muito para surgir por causa disso, dizendo que a culpada era a vítima. Aí as meninas se suicidavam, né? Teve muito caso aí de pornografia de vingança com suicídio, infelizmente, porque é uma imagem que fica espalhada, e aí quando vai uma mãe na escola da criança, todo mundo já viu as partes íntimas dela, né? A gente tem um caso bem triste da Rose Leonel aqui no Paraná, que ela virou militante desse tema. Ela foi uma que não foi protegida pelo direito penal, ela só recebeu indenização na esfera civil. E agora não, agora ele é um crime desde também de 2018, do artigo 218-C. Pode passar, por favor.
Passa isso, professora, que isso eu não vou falar, não. Pode passar? Então, eu só quero terminar mesmo a minha exposição agradecendo essa oportunidade, que essa é uma oportunidade em que a gente estuda gênero, estudando gênero, vocês que são alunos de direito não vão cometer as mesmas injustiças milenares contra as mulheres, vocês vão compreender qual é a base dessas leis que são ações afirmativas. Eu sou promotora do dia a dia, então eu sei que muita mulher usa mal, sim, essas leis, né? Tem aquelas questões de família, eu dou aula na pós-graduação de Direito de Família da UEL, e sempre surge, mas a mulher usa a Lei Maria da Penha para alienação parental. Então eu digo assim, tem casos mesmo em que ela é mal utilizada. E nesse caso da alienação parental, eu gosto de enfatizar que o homem hoje também, né, ele é favorecido pela revolução de gênero, porque a alienação parental por parte da mulher de não deixar o homem chegar perto do filho mostra um direito do homem pai. O homem pai também é uma figura nova. Até 1960, por aí, o homem não cuidava de criança, não era esse. O espaço privado também agora é um espaço masculino. O homem também pode ter o afeto, ter a emoção, ter a sensibilidade, ser a pessoa que cuida dos filhos. Então, a revolução de gênero ela é muito bilateral e ela é muito valiosa, né? Ela permite que eu esteja aqui tendo voz. Eu não teria essa voz há 50, 60 anos atrás. Ela permite que a professora Ana seja a professora de todos vocês. Ela permite que nós tenhamos profissionais, mulheres e homens em todas as áreas. E para isso ter acontecido, homens também tiveram que lutar por nós. Então eu gosto dessa última tela que fala: sou grata a todas as mulheres que lutaram pelos meus direitos antes de mim, mas eu também gosto de sempre completar que eu sou grata a todas as mulheres e a todos os homens que lutaram pelos meus direitos antes de mim. Eu, então, agradeço muito a atenção, espero que vocês repassem, isso é uma verdadeira militância, isso não pode perder força, e eu fico à disposição se a gente for conversar sobre dúvidas e tal. Vamos, Mariana, vamos abrir para as questões, né? Primeiro, eu quero agradecer, né, imensamente, a gente sempre aprende algumas coisas, né, principalmente com relação aí à parte, né, de legislação, e daí quando você vem falando e fala umas datas em 2009, que é ontem, né, 2018, foi antes de ontem, né, algumas coisas tão recentes assim, e essa sua vivência, né, de saber que primeiro espaço a gente conquista no papel, mas conseguir superar nesse papel e efetivar na prática, quantas barreiras que a gente vai tendo culturais ainda, e que não é daquela pessoa iletrada ou aquela pessoa ignorante que a gente tende a considerar que não sabe fazer uma leitura, não sabe fazer uma interpretação, acesso aos dados, né? Então, aí é uma luta diária e constante mesmo, em várias esferas, porque, como você falou, está na minha cabeça, está na sua, essa questão cultural, né? Que é o primeiro passo ali que tem. Pessoal, fica assim, ó, quem está sem microfone, quer fazer as questões, coloca no chat. Alguém está com o microfone aberto, está dando microfonia ali. Isso. Então, podem escrever aqui no chat, eu leio para a Mariana. Quem quiser, levanta a mão, o microfone está aberto, né? Pode colocar as questões, né, bem tranquila. Só aproveitando, Mariana, enquanto o povo ali vai se ajeitando, até eu tinha a perguntinha anotada lá no início do feminicídio, mas você já respondeu ali as minhas questões, né? Ou seja, uma hora os números começam a gritar, a gente tem alguma coisa errada, alguma coisa, né, que esse Estado aí tem que dar um retorno para nós. Eu tenho uma curiosidade para saber hoje como que anda essa questão da criminalização da homofobia. Você tem alguma, assim, bem assim, como leiga mesmo, a gente ouve falar, está no STF, também tem a questão dos dados estatísticos, daí depois com essa questão, né, da pandemia, a agenda aí acabou mudando, então eu tenho assim uma curiosidade pessoal para ver como que está esse outro caminho, né, que entra aí, né, no complemento dessa questão aí da violência e pensando na questão de gênero.
Respondo agora, professora? Você quer? Eu vou passando do pessoal aqui, pode ser? Então, o Marco quer falar? Marco, pode falar. Boa noite, professoras. Oi. Boa noite. Muito obrigado pela palestra, obrigado pelas informações. Elas são informações de grande valia para nós que estamos começando aqui no direito, né? Eu tenho duas questões para colocar. Uma eu acho que é mais simples, a outra eu acho que é um pouco mais complexa. Vamos começar pela mais simples primeiro, né? Na atual situação, na atual conjuntura que nós vivemos, como ajudar as mulheres que não entendem esse direito delas? Eu já presenciei vários casos, eu sou gestor de uma empresa, que a funcionária chega, que o marido bateu, que o marido não sei o quê, que o marido já fez aquilo, né? Aí você orienta, olha, você tem que procurar a delegacia, fazer boletim de ocorrência e tal. Aí a mulher fica um mês fora de casa, daqui a pouco ela volta de novo pro marido. Como fazer para ajudá-las e para auxiliá-las nessa situação? O que é recomendado? Será que eu respondo tudo agora ou como é que isso vai ser? Posso responder? Eu acho que complementa, Mariana. Até também é uma questão que eu ia colocar depois sobre a questão. A nossa faculdade é a faculdade da indústria, né? Do sistema FIEP. Uhum. Então, a Mariana, né, que está aqui a professora Mariana, está aqui com o pessoal, aluno de RH, que agora eu falei direito, né? Mas o pessoal de RH também está assistindo. Como o Túlio falou, né? Ele é gestor, às vezes como gestor ou como colega de trabalho, chega a essas situações em que a gente vê, né? A questão da violência, né? Como orientar. Daí a Mariana coloca assim: que ações uma empresa pode realizar na tentativa de tentar mudar, né, esses comportamentos machistas e desagradáveis que ainda existem, né? E a questão que, no mundo corporativo, a questão do assédio, né? Que a gente tem, né, também aí, infelizmente, bem recorrente. Se quiser começar respondendo a essas, pode começar, Maria. Ok. Então, primeiramente, professora, com relação à criminalização da LGBTfobia, nós não temos em abstrato um tipo penal ainda disso. Então, por exemplo, o artigo 140, que fala da injúria por elemento de raça, cor, religião, ele não traz ainda a orientação sexual ou a identidade de gênero, ele não fala no Código Penal sobre isso ainda. Mas a gente tem um julgamento de... Eu estou tentando ver a data aqui, ó, de junho de 2019, em que o STF, depois de ter sido provocado, né, pela aquela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais, ele determinou num julgado, aí ele fez isso no bojo de um julgado, que praticar, induzir e incitar a discriminação... Oi? Estão ouvindo? Que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual poderá ser considerado crime, que a pena é de 1 a 3 anos além de multa, que se houver divulgação ampla de ato homofóbico em meio de comunicação será de 2 a 5 anos, e que então as penas do racismo valem até o Congresso Nacional aprovar uma lei sobre o tema. Então, hoje ela vem sendo tratada nesse caso concreto, mas ainda não teve a revolução legislativa, né, de se fazer um crime mesmo de LGBTfobia. É isso, a gente tem esse julgado como a situação mais atual. E aí, com relação à nossa preocupação das duas outras perguntas, da consciência da mulher e também da proteção de uma vítima que parece que não consegue absorver, né, essas ideias. Esse lado da violência doméstica, ele é muito complicado porque ele perpassa aí o amor, né? O amor de homem e mulher, a paixão, a idealização. O ciclo da violência é muito triste porque a mulher, ela planta, né, aquela relação afetiva. Ela quer viver com aquele homem, ela faz uma família, ela tem filhos. Então, é dificílimo que ela se enxergue em risco. Porque ela sabe que ela tá, a gente vê, né, as mulheres são assassinadas, elas há muito tempo estão sendo alertadas disso pelas pelas pequenas atitudes do homem abusivo, né, com
pequenas violências, pequenos desrespeitos, muita opressão, mas elas não conseguem acordar porque elas estão sempre envolvidas psicologicamente com a questão da paixão, do amor, da expectativa, da vontade de manter aquela família unida, dos sonhos que elas não querem destruir e daquela velha ideia feminina, né, de que o homem vai mudar. Um dia ele vai mudar. E muitas, infelizmente, morrem com essa ideia assim, abstrata. Como que se quebram esses ciclos? Por duas vias. O grupo reflexivo de mulheres é muito importante, porque daí elas vão ouvir o que as outras já viveram e elas vão entender, opa, aquela ali, ela já foi lesionada, né? Ou conhece os casos das que foram vítimas de feminicídio, até por isso que é muito importante todo esse aparato midiático hoje em dia para divulgar um feminicídio, é muito importante, porque aquela mulher que está apanhando, ela vai ver que uma outra morreu, né? Daí vem aquelas cenas, ele joga da janela, como o caso lá recente de Guarapuava, em que ele foi condenado, e aí ela vai falar, amanhã pode ser eu, deixa eu tirar esse homem aqui de perto de mim, que amanhã pode ser eu. É bem importante para a conscientização mostrar, né, evidenciar a violência doméstica para o público. Todo mundo meio que conversando sobre o assunto. Quando eu era promotora antes da Lei Maria da Penha, isso era um tabu, ninguém falava de briga de marido e mulher. E até hoje, na verdade, até assim, pega mal, né? Os casais têm que estar bem bonitos no Instagram e tal, ninguém pode separar, e né, o homem sempre vai mostrar alguma coisa valiosa, a mulher outra coisa valiosa, mas com certeza, quando a gente mostra essa criminalidade na mídia, por trás daquele Instagram bonitinho, as mulheres vão refletir. E os próprios homens, eu gosto muito dos grupos reflexivos de homem agressor, porque os homens são abusivos, às vezes, porque eles não percebem onde eles estão chegando. Eles receberam aquela educação, que é a nossa educação, do domínio masculino, da posse masculina, eles acham bonito, certo, algo que vai trazer frutos, e aí eles começam a ver o risco do próprio comportamento deles. É muito bonito de ver quando um homem entende que aquela mulher que não quer mais ficar com ele vai viver a vida dela, ele vai viver a dele, e ele não deixa de ser homem por isso, ele não deixa de ser pessoa, ele não perdeu um fígado, sabe, que aquilo é uma relação. É bonito porque no meio do grupo reflexivo que eles despertam, assim. E esses homens do grupo reflexivo não cometem novas ações delituosas, é uma reincidência quase zero. Do nosso grupo lá da minha comarca de Almirante Tamandaré, é zero a reincidência, eles não cometem. E na perspectiva do assédio e da desigualdade de gênero no trabalho, isso eu vou falar para vocês que ainda tem em Tribunal de Justiça, em Assembleia Legislativa, em Ministério Público, em Poder Executivo, nas instituições públicas a gente ainda tem os casos de assédio, né? Então, a própria a estrutura que faz a legislação, né, o poder, os ambientes de poder tem isso. Na iniciativa privada, exatamente da mesma maneira. O que eu quis dizer é que não é porque a gente tem a lei, que acho que o assédio é um crime mais antigo ainda, o 216A do Código Penal, que nós conseguimos implementar. E, mais uma vez, vou falar de ações preventivas, porque eu não sou uma pessoa que vê no punitivismo uma alternativa melhor, eu vejo muito mais na educação alternativa de prevenção. Então, para uma empresa ter benefícios para a igualdade de gênero, ela tem que fazer formações constantes em gênero, para os seus integrantes compreenderem, os homens compreenderem que eles não podem ser abusivos e as mulheres compreenderem que elas não podem ser abusadas. É uma consciência que tem que surgir com base em formação na área de gênero. A gente viu aqui que o espaço público, o trabalho, a coisa externa, a intervenção social não é feminina pela história. Então, num ambiente de trabalho, é normal que o cara ainda sinta como uma história da humanidade, que ele é o dono, que ele é o chefe que pode pegar a menina, que se a menina não ficar com ele, ele pode demitir. Isso ainda é presente, é uma ideia presente de poder. Só estudando mesmo e relembrando os abusadores das punições, né?
que vai haver uma mudança aí significativa. Esses grupos reflexivos que você falou, Mariana, como que eles funcionam? Eles são a melhor coisa das políticas de prevenção da Lei Maria da Penha. Estão no artigo 35 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e eles funcionam assim por iniciativas de várias pessoas. Em algumas comarcas é juiz e promotor que faz, como eu ali com o Dr. Marcos Araújo. Em alguns lugares é iniciativa privada, que vai conversar com o juiz e promotor. Eu até faço um super convite aqui a todos e todas, que assim como na época da infância e juventude, que surgiu o ECA, que tantas ONGs começaram a trabalhar na área, né? Por que na igualdade de gênero também o terceiro setor não se organiza? E não, as ONGs não surgem para essa reflexão da igualdade de gênero. Isso diminui muito a criminalidade contra a mulher. E o terceiro setor, ele tem essa possibilidade, ele pode fazer um grupo reflexivo tanto de homem quanto de mulher. E hoje o Paraná tem um destaque importante, é uma legislação estadual recente do ano passado, que traz todos os requisitos para um grupo ser bem formado. Então, quais são os profissionais, qual que é a frequência, a lei estadual regulamenta. Estando de acordo com essa lei estadual, basta conversar com o juiz e com o promotor para fazer o agressor ser obrigado a comparecer, porque se ele não comparece, ele é preso. A lei mudou em 2020 nesse sentido. Eu também tive a honra de estar lá num grupo de trabalho, lá na época que o Sérgio Moro era ministro da Justiça, a gente foi chamado como especialista e opinou por sair essa lei em que a condição da medida protetiva, uma delas, fosse o comparecimento do homem ao grupo reflexivo. O que significa? Quando se concede a medida protetiva, esse homem, além de ter que ficar distante da mulher, ele é obrigado a comparecer ao grupo. Se ele descumpre, ele está fazendo um crime, que é o crime de descumprimento da medida protetiva. Então, ganhou muita força. O grupo reflexivo hoje ele é obrigatório, compulsório, ganhou muita força. Antes era só se o homem queria, né? Uma coisa meio abstrata, assim, daí ele não ia, né? Hoje, como é obrigatório, precisaria ter mais grupos, precisaria ter uma oferta maior e não tem. Não, nem só por parte do Estado, município, Estado, como o terceiro setor também não vem oferecendo muito isso. Bem legal. E aí vai se criando multiplicadores, né? Porque ali, a partir do momento que sai, muito legal. Gente, alguém tem mais alguma questão? Marco, você quer falar? Eu quero. Então fala. Tem mais uma que agora acho que é mais polêmica, né? O caso, qual é a opinião da promotora? Em qual caso? Desculpe, Marco. Qual caso, Marco? Perdão que eu não ouvi. Mariana Fer. Aquela youtuber lá de Santa Catarina. Que depois esse assunto eu tentei pesquisar agora recentemente, a gente estava tendo uma matéria com outro professor, a gente comentou, eu tentei pesquisar informações recentes desse assunto e não acho mais nada dele. Ficou naquele link. Ele explodiu e daí abafou, né? Porque na época foi muita coisa, eu fui chamada para várias entrevistas e foi ali que surgiu um artigo meu com a Gabriela Mansur no blog do Fausto. Eu queria muito mandar para vocês, preciso mandar isso, a professora tem que me permitir, porque ali com o caso Mariana Ferrer, eu consegui essa oportunidade no Estadão, em São Paulo, para convencer a sociedade, eu e a Gabriela Mansur, a gente escreveu, de que tinha que ter formação em gênero. Porque ali, tudo bem, pode ser que o estupro, né, fosse realmente algo que não aconteceu, eu não conheço os detalhes do processo, mas vocês viram no vídeo a forma que a menina foi tratada. Todo mundo viu isso. Então, os integrantes do sistema de justiça, eles ainda estão muito focados nessa ideia de que a vítima tem alguma parcela de responsabilidade por decência, sabe? Essa coisa da honestidade aí. Eu fiz uma audiência na mesma semana da blogueira, né, da situação da Mariana Ferrer, em que chegou um homem que tinha colocado uma pistola na cabeça da ex-esposa, não tinha atirado, mas quase, e as meninas, filhas deles, lá do casal, foram testemunhar a favor do pai, dizendo que ela sempre foi uma pessoa que chifrava, sabe? Que fazia desrespeito ao pai. Aí eu
interrompi, né? Parei de permitir que se falasse disso e falei para o juiz, falei, olha, doutora, a gente está aqui igual o caso da Mariana Ferreira, está julgando um comportamento moral que não tem nada a ver com o direito de uma vítima que, em hipótese alguma, na lei, pode ser violentada na sua integridade física por questões de moralismo, dessa honestidade, né, que ainda se coloca, sim, porque no caso da Mariana Ferreira, ela foi maltratada por ter, lembra, postagens sensuais, uma coisa assim. Sim, então, sim, a gente precisa desconstituir isso. Mulheres têm que ser protegidas sempre. Não importa se elas usam shorts, se elas, né, fazem postagens sensuais, isso não tem nada a ver com os crimes que a gente processa. Não tem nada a ver. E aí, só uma educação em gênero vai permitir o respeito às mulheres que são vítimas desses crimes e tirar o foco delas, né, da conduta delas, e colocar o foco na conduta desse réu, meu Deus. Tem que se saber se o homem foi lá, abusou, né, foi contra a vontade dela. É isso que tem que saber. Não tem que saber se ela um dia tirou uma foto de shorts, se ela teve 2, 3, 4 namorados. Não faz diferença isso. O crime é o crime, ele é um fato. Então, essa educação em gênero que está faltando muito e permite que aconteçam esses escândalos aí, como o caso da Mariana Ferreira. Então, minha opinião, Marco, é que eu não sei do processo, eu sei que eles falaram de estupro culposo, foi impreciso, porque não foi falado isso no parecer, nem na sentença, não se inventou o estupro culposo, foi uma interpretação errada da imprensa, até foi corrigida depois pelo Intercept, né? Mas, sem dúvida nenhuma, escancarou para o Brasil que as vítimas de crimes sexuais são maltratadas pelo sistema de justiça, porque elas são. É verdade. Isso lembra também o caso da juíza do Rio de Janeiro, que foi morta pelo marido na frente das filhas, né? A juíza Viviane, que estava pesquisando aqui agora. Isso é um trabalho, uma polêmica muito grande nesse assunto da violência contra a mulher, que todo dia a gente está vendo uma coisa nova, e quando a gente pensa que acabou, ele simplesmente começa, né? Um caso é o que aconteceu em Guarapuava, dentro do tribunal do júri, julgando um caso de violência contra a mulher. Um absurdo. Um advogado chacoalha a mulher daquele jeito, né? Mas eu acho que o pior, professora, é a advogada vir depois e dizer que aquilo foi ensaiado. Eu acho que isso é o pior, né? A consequência disso é difícil pensar alguma coisa nesse sentido, né? E difícil. Eu imagino uma situação de um juiz, de um promotor, quando encontra uma situação dessa, onde a pessoa fala assim, não, mas eu ensaiei, eu preparei isso. Você sabe que não é assim, né? E aí? O que fazer nessas situações? Que é o que eu comentei anteriormente. Tem casos que a pessoa sabe que ela está sofrendo, casos que ela sabe que ela está sendo reprimida, está sendo repreendida. Ah, mas eu gosto, mas eu quero, mas eu posso, né? E aí, o que fazer? É difícil, hein? É que daí a autonomia da mulher, daí a gente ganha o maior paradoxo de todos, né? Lutamos tanto tempo para ter autonomia, lutamos tanto tempo para ter opinião, e aí vamos ser tuteladas de novo, né? Porque daí estamos num ciclo de violência e os outros que vão decidir por nós. E que é o que aconteceu de verdade, porque hoje a lesão corporal é um crime que a mulher não pode mais opinar se ela quer ou não quer processar o agressor. Então, vocês vejam que complexidade desse tema, né? A mulher primeiro vista como frágil, como alguém que outro deveria falar por ela. A gente luta e se emancipa. Aí o direito penal precisa tutelar a mulher porque ela está ainda muito pouco consciente da sua própria condição de vítima de violência. Então, é mais um processo, né? Um processo de tutela de novo. A gente está, de novo, como criança e adolescente, mais ou menos assim. Isso desencadeia aí uma discussão filosófica grande. Tem muitas pessoas que acabam não aplicando aquela súmula e não entendendo o crime de lesão corporal como pública incondicionada por violar essa autonomia feminina, que é essa que nós dois estamos conversando aqui, todo mundo está discutindo aqui, de ser
uma autonomia muito limitada pelas questões emocionais e culturais. Ela não é tão autônoma assim, porque ela está muito envolvida, ela está no meio do ciclo da violência. Então, o direito vai para frente, né, dá liberdade para a mulher, daí ele dá uma recuada para proteger a mulher também. E nós vamos que vamos que vamos. Por isso, vocês têm muito material aí para fazer muito artigo, para fazer muita doutrina nessa área. Tem que crescer a produção teórica nessa área. Entendi. Ok. Obrigado. Obrigada. Mais alguma questão, gente, aqui no chat? Ou querem abrir o microfone? Não? Então, Mariana, agradeço imensamente a gente, né, sempre com a chance aí de aprender. O desafio está lançado, né? O pessoal está começando a caminhada aí. Daí a gente aguarda, então, a sua indicação do seu artigo com a Gabriela, para a gente fazer a leitura, né? E nós aí, agora com esse nosso desafio direto, enquanto professoras, enquanto mães, enquanto tias, né, na criação aí desses futuros homens e mulheres, né, para conseguir aí superar essas barreiras que você está falando tão bem para nós, que ainda estão calcadas aí na nossa cabeça, em algumas esferas aí do direito, né? Agradeço imensamente a sua generosidade em compartilhar aqui com a gente tanto da sua experiência e, né, numa próxima aí, vamos, né, quem sabe ter aí uma melhora, uns números mais animadores para nós. Professora, eu queria agradecer o espaço, porque essas pessoas que estão aqui, né, esses alunos, eu tenho a honra aí de estar compartilhando esse momento com vocês, tanto com a professora quanto com esses alunos e alunas. Eu queria agradecer esse espaço, porque, como eu falei antes, isso é militância, sabe, professora? Não é uma generosidade, na verdade. Eu tenho uma causa, eu tenho uma luta, tenho 17 anos de Ministério Público vendo esse processo acontecer. Tenho um otimismo muito grande, porque vi uma mudança assim espetacular. Eu falo que nós duas, por exemplo, somos mulheres que estamos assim, no auge da época da civilização em que a gente pode ser gente, né? Então, para mim, é emocionante poder incitar, poder instigar, poder despertar o interesse, principalmente quem está começando agora o estudo do direito, nessa temática. O direito e gênero vai vir com tudo, ele tem que ser matéria obrigatória, ele tem que ser uma matéria igual a direito civil, direito penal. Então, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Então, tá certo. Obrigada, Mariana. Boa noite para vocês. Tudo de bom.